Sejam bem-vindos ao curso de Orçamento e Contabilidade Pública do Mais IFMG. Meu nome é Cibele, tenho formação em Ciências Contábeis e Administração, tendo atuado na área de Contabilidade e Administração Pública. Nesse curso, iremos ver conteúdos que irão nos ajudar a exercer de forma mais efetiva nossa cidadania. O curso de Orçamento e Contabilidade do Setor Público, ele tem como principal objetivo propiciar um entendimento desses temas para que a nossa atuação seja com senso crítico e responsabilidade social, no sentido de que possamos entender ou compreender o orçamento e a contabilidade pública como instrumentos capazes de nos nortear enquanto cidadãos na ajuda para entender como são realizados os gastos públicos, de onde vêm os recursos e de que forma são planejados suas aplicações. No curso de Orçamento e Contabilidade do Setor Público, nós vamos ver a administração pública planejada para a primeira semana, o orçamento público planejado para a segunda semana, as receitas e despesas públicas planejadas para a terceira semana, e, enfim, a contabilidade pública planejada para a quarta semana. Os conteúdos foram estruturados de forma que vocês possam acompanhar de maneira crescente e cronologicamente estruturada para a compreensão desses instrumentos. Muito bem, dessa forma, nós temos como o nosso primeiro conteúdo a administração pública, que é o que veremos nessa primeira semana. Eu convido a vocês a vir comigo buscar esse conhecimento. Em relação à administração pública, nós veremos nessa semana o que é Estado e governo, o que é a administração pública e sobre o Estado brasileiro. Podemos nos perguntar qual é a finalidade de vermos a administração pública num curso que se trata de orçamento e contabilidade pública. Bem, essa é uma questão que nós vamos ter que responder, aprender de uma maneira bastante coerente com os conteúdos que pretendemos daqui para frente. Em termos de administração pública, o que nós vamos ver? O que nós precisamos entender? A administração pública, ela vai ser tratada nesse curso, inicialmente, antes dos demais conteúdos, porque o orçamento público, bem como a contabilidade pública, tem como campo de aplicação a área da administração pública. É necessário que nós partamos da compreensão do que é o Estado, do que é a administração pública e de como isso se estrutura para que a gente possa partir para a compreensão do orçamento e contabilidade públicas. O Estado, ele é algo que representa uma instituição política, social e jurídica organizada. De que forma? O Estado, ele representa aquilo que institucionalmente está organizado
sobre leis, especialmente sobre uma Constituição Federal, que é dita ou chamada de lei ou carta magna de qualquer Estado, e sobre a qual há toda a definição de como esse Estado vai estar organizado, como ele vai organizar a vida em sociedade dentro de um determinado território, em relação ao seu povo e exercendo a sua soberania, que vão se compor naquilo que se configura nos 3 elementos do Estado. O povo, que são as pessoas nacionalizadas ou natas, que vivem dentro do território de um determinado Estado. O território é a parte material, é o espaço geográfico ocupado por um determinado Estado. E a soberania é o poder que esse Estado tem de representar-se, de autolegislar, de ter autonomia administrativa, financeira e política perante outras nações. Um Estado democrático de direito, o que vem a ser? O Estado, assim enquanto instituição política e social organizada, e o direito, enquanto a instituição jurídica, eles se somam para formar um Estado onde a democracia ela é delimitada pelas leis que organizam juridicamente tanto a vida em sociedade quanto o exercício do poder dos governantes. O governo. Qual que é a diferença entre Estado e entre governo? O Estado, enquanto uma instituição que é dotada de poder político, social e jurídico, o governo representa uma função do Estado, dentre as demais que o Estado vai ter. O Estado, ele possui uma função administrativa, uma função de controle e, dentre elas, ele possui uma função política. O que vem a ser essa função política? É a forma como esse Estado vai ser governado. Como que vai ser mantido o poder político dentro daquele determinado espaço geográfico que é o território e sobre um determinado povo. Esse governo é responsável pela formulação de políticas que vão manter a ordem jurídica ou atender o cumprimento das leis. O governo, além da função política, ele possui funções administrativas, de planejar, organizar, controlar e avaliar as políticas públicas que vão ser formuladas para que esse Estado seja governado. A administração pública, enfim, o que vem a ser a administração pública? A doutrina, ela aponta a administração pública em 2 sentidos. Um sentido amplo, onde se englobam todas as funções administrativas e políticas do Estado. Ou seja, todas aquelas funções de governo, de estabelecimento de políticas públicas, seu planejamento, controle, avaliação, bem como sua execução. E, por outro lado, num sentido estrito, seria entendida apenas como execução das atividades administrativas de uma forma apartidária. Num sentido subjetivo, porque nós vamos ter administração pública em sentido amplo e estrito, e nesse sentido amplo e estrito, nós vamos ter que responder quem é responsável e o que, o objeto que se representa. A administração pública, no sentido subjetivo,
Ele representa o sujeito. Quem? Quem significa o quê? Quem são os órgãos? Quem são os agentes que formam o aparelho estatal e que executam as atividades administrativas do Estado? Nesse sentido, no sentido subjetivo, a administração pública ela é entendida como todo esse conjunto de órgãos, entidades e agentes que vão formar o Estado e vão executar as atividades administrativas. No sentido objetivo, nós temos o entendimento ou a busca da explicação do objeto, ou seja, o que? O que é a administração pública e não quem? A administração pública é a própria atividade administrativa, representada ou exercida por meio das atividades ou dos serviços que se denomina polícia administrativa, o serviço público, o fomento e a intervenção. A polícia administrativa é a atividade da administração pública aonde cabe a busca de mecanismos para garantir que os cidadãos, o povo, execute ou se organize de acordo com aquilo que está estabelecido em lei. O serviço público é a atividade administrativa onde se busca atender às necessidades e demandas da população. O fomento, quando o Estado ele busca mecanismos de incentivar a aplicação de recursos financeiros visando o crescimento econômico do país. E a intervenção é quando é necessária a atividade estatal ou que a administração pública ela intervenha de alguma forma em algum setor econômico ou social. A administração pública ela se embasa em princípios ou regras que norteiam a sua execução, o seu exercício. Esses princípios básicos são o princípio da legalidade, que vai nos dizer que a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. A impessoalidade, o exercício das atividades vinculadas à administração pública, elas não podem ser parciais, ou seja, todas as pessoas têm que ser atendidas de forma impessoal ou imparcial. A moralidade, a administração pública, ela não se baseia somente na legalidade, ela deve se basear também nos bons costumes e na cultura. Nem sempre o que é legal é moral. Isso deve ser observado. A publicidade é um dos princípios que exige que todos os atos da administração pública devem ter publicidade, devem estar acessíveis para que todos possam ter acesso a essas informações. E o princípio da eficiência, que vai ditar que a administração pública ela deve buscar atender os gastos e as necessidades da população, buscando sempre o menor custo possível. Ou seja, é realmente visar o atendimento de uma forma racional. Serviços públicos de maior qualidade por menores custos. A estrutura da administração pública, ela vai ser estruturada de forma que seja exercida de forma direta e de forma indireta. De forma direta, a execução da administração pública é realizada pelos poderes executivo, legislativo e judiciário
e todos os órgãos a eles vinculados diretamente. Normalmente são exercidos por outros agentes que não possuem personalidade jurídica, como, por exemplo, os ministérios, no caso do Poder Executivo da União, as secretarias estaduais, no caso do Poder Executivo dos Estados, e a administração pública, que é exercida de forma indireta. Indiretamente, existe a descentralização e desconcentração dos serviços públicos, ou seja, a administração pública direta delega poderes e competências a determinados agentes que possuem personalidade jurídica, alguns autonomia administrativa e financeira, para que eles exerçam serviços que seriam próprios do Estado, como, por exemplo, as autarquias. O INSS é o exemplo de uma autarquia federal. As fundações, que advêm de um patrimônio que começa de uma doação pública ou privada. As empresas públicas são aquelas das quais a administração pública participa com a maior parte do capital social e as controla. E as sociedades de economia mista são aquelas nas quais a administração pública participa com parte do capital, bem como particulares, empresas privadas ou pessoas físicas que resolvam investir nas mesmas. Um exemplo de empresa pública seria o Banco do Brasil, de sociedade de economia mista seria a Caixa Econômica Federal. Os modelos de administração pública que nós temos, historicamente, foram o modelo de administração patrimonialista, que vai remontar à época do Império, quando o patrimônio público se confundia com o do imperador. Os cargos e funções públicas eram exercidos basicamente por meio da escolha de pessoas por vontade do rei, sem nenhum tipo de critério. A administração burocrática, ela surgiu como uma forma de se contrapor à administração pública patrimonialista e busca, por meio da racionalização de processos e imparcialidade dos serviços públicos, que a gestão nessa área ela seja realizada de uma maneira com procedimentos padronizados, com rotinas estabelecidas e com pessoas que sejam apartidárias. O que acontece com a administração burocrática é que o excesso de criação de processos e procedimentos para que se chegue a determinado resultado, porque o foco da administração burocrática são os processos e não o resultado, tornou esse modelo bastante moroso e acabou gerando o que nós escutamos comumente falar, que existe muita burocracia, que o serviço público é muito burocrático. A administração pública gerencial, a partir da década de 90, ela passou a surgir como um modelo que veio de uma área privada. A administração gerencial é um modelo de gestão do setor privado, a qual se tenta fazer uma mutação ou modificações para aplicá-la ao setor público. O foco da administração gerencial são os resultados. A administração burocrática e gerencial, elas não conseguiram eliminar algum dos vícios que já vinham lá da administração patrimonialista, como, por exemplo, muitas vezes o nepotismo, meritocracia, falta de
possibilidades de acesso a serviços públicos a todos. O Estado brasileiro. Em termos específicos do Estado brasileiro, nós temos que o Brasil é um Estado democrático de direito, conforme nós vimos e conforme está disposto no artigo 1º da Constituição Federal. O Estado democrático de direito é aquele cuja forma de Estado é democrática e de direito, porque ele é organizado democraticamente, mas existe uma Constituição Federal que vai normatizar toda a organização social, política desse Estado. Então, nós temos o Brasil como um Estado democrático de direito. A forma de Estado é federativa. Então, nós temos a forma de governo é republicana. É uma república, porque nós não estamos sujeitos a uma forma de governo monárquica. É federativa porque ela é formada pela união de federação ou união, Estados-membros, municípios e Distrito Federal, que são entes governamentais ou instâncias governamentais com liberdade de autolegislar, de se auto-administrar e autofinanciar, sem que haja hierarquia entre elas. A competência entre União, Estados, municípios e Distrito Federal, as competências estão definidas na Constituição Federal. Os poderes estão divididos na forma de 3 poderes, pensados já por Montesquieu como uma maneira de que um poder não exerça de forma arbitrária as suas funções. Ao poder executivo cabe a execução daquilo que é organizado legalmente e o atendimento às necessidades da população. Ao poder legislativo cabe legislar e controlar, fiscalizar os gastos que são realizados pelo poder executivo. Ao poder judiciário cabe julgar e analisar todas as questões que estão em desacordo com o sistema legal, especialmente com aquilo que é estabelecido na Constituição Federal de 1988. Assim, nós terminamos a nossa primeira aula sobre o orçamento público e contabilidade pública, tratando aqui da administração pública. Na próxima aula, nós vamos falar especificamente sobre orçamento público. Desejo que vocês tenham ótimos estudos, leiam o material, façam as atividades e até a próxima semana.